As prefeituras de todas as regiões do Paraná promovem hoje uma mobilização com o objetivo de despertar a atenção da sociedade para o que chamam de graves problemas que têm relação com queda de arrecadação dos municípios e repasse de recursos pela União. Na semana que vem, os representantes entregam suas reivindicações à bancada federal do Paraná. Vamos entender esse cenário agora com o presidente da Associação dos Municípios do Paraná e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edmar Santos. Prefeito, muito bom dia, obrigado por atender a CBN. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, sempre importante a gente falar nessa poderosa emissora. Prefeito, fale sobre essa mobilização, todas as prefeituras, portanto, unidas para cobrar mais recursos, uma divisão mais justa de recursos da União. Quais são os problemas hoje com relação à arrecadação e a repasses de recursos vividos pelos nossos municípios aqui no estado? Bom, no estado do Paraná nós temos aí uma queda, né, nas receitas, tanto do ICMS como também do FPM, o próprio Fundeb, mas também as arrecadações municipais, né, que os tributos, seja IPTU, o próprio ISS, IPBI, também tiveram uma queda. Então nós estamos fechando o segundo quadrimestre de 2023 com uma queda aí de 20% nas receitas. Mas além da queda, o que também nos afeta bastante é o compromisso, a competência de programas do Estado e também da União, que os municípios têm colocado recursos no seu orçamento. Prova disso é o próprio SAMU, que é um programa federal, também do Estado e dos municípios, e que os municípios, nesse momento, estão colocando 180 milhões no Estado do Paraná de recursos, que é retirado dos orçamentos dos municípios. Além do transporte escolar, que também tem a competência tripartite, porém os municípios têm colocando aí na ordem de quase 100 milhões, além do custo, né, na área da saúde. Né? Para você ter uma ideia, no estado do Paraná, a média de investimento na área da saúde está em 26%, enquanto que constitucionalmente seria 15%. Por que isso acontece? E nos pequenos municípios, nas regiões do estado do Paraná, os consórcios de saúde que têm recurso, praticamente 90% dos municípios, têm aumentado essas demandas, né, as consultas em especialidades. Então os municípios têm arcado e assumido competências e a arrecadação não tem sido devidamente aportada. Ou seja, o governo federal e também o governo do estado, nós queremos chamar a atenção que precisamos ter um repasse mais justo para que a gente não tenha aí que não seja afetada nas políticas públicas dos munícipes aí nas cidades. Bom, prefeituras promovem essa mobilização hoje. Essas demandas serão colocadas no papel? Como será essa reivindicação de todos os municípios do Paraná, reivindicação entregue lá no dia 4 de setembro? No dia 4 de setembro nós já temos uma pauta, já encaminhamos até a bancada federal, a gente já tem trabalhado, né, que é a aprovação da PEC 25, que faz um adicional de 1,5% no FPM, é o PLP 334, inclusive ontem já teve essa votação na Câmara e hoje nós queremos que isso inclua também as prefeituras do Paraná e do Brasil, que é o PLP 334, que reduz a alíquota do INSS de 22% para 8%. Nós queremos também, dentro da reforma tributária, que seja devidamente a emenda que nós trabalhamos da reforma tributária, seria 60% no critério populacional, 5% de maneira igualitária para todo o Brasil, seria 10% do Fundeb, que é a emenda constitucional 108, e 25% no poder das assembleias, que seria a autonomia dos estados. E na calada da noite isso foi retirado na Câmara dos Deputados e nós queremos voltar à proposta original lá no Senado. Além do governo do estado, a gente tem trabalhado com relação aí, né, a um adicional na questão do repasse do SAMU, como também o transporte escolar, e a gente pede que os deputados não votem, né, benefícios, concessões de incentivos fiscais para tirar dos municípios. É o caso aí do IPI, é o caso de PIS, CONFIS, e a desoneração do ICMS que aconteceu o ano passado, dos combustíveis, energia e comunicação, isso afetou drasticamente as nossas finanças e coloca os municípios aí em colapso.
Prefeito, a diretoria da Associação dos Municípios pede uma reunião com o governo do Estado, com a Assembleia Legislativa, né, para apresentar essa pauta estadual. Essa reunião foi acordada, vai acontecer? Vai acontecer segunda-feira, dia 4 de setembro, 8h30 da manhã, na sede da MP, reunião com a bancada federal, deputados e senadores. 10h30 da manhã, o governador Ratinho Júnior vai receber os prefeitos no Palácio Iguaçu, e ao meio-dia o presidente da Assembleia, o primeiro secretário Alexandre Cury, como também os demais deputados vão receber aí a diretoria da MP na Assembleia ao meio-dia, na segunda-feira, dia 4. Bom, e aí, claro, já vai ser cobrada a maior parte, um repasse maior, digamos assim, do governo do Estado também, né? Porque não é só, vocês não estão cobrando somente repasses maiores da União, mas também do Estado. Do Estado do Paraná a gente tem trabalhado, porque na grande realidade nós temos um problema aí, né, na queda do próprio ICMS. Nós vamos pedir ao governo do Estado, e tem essa questão da venda da Copel, aquilo que for importante, necessário para que seja repassado também algo aos municípios. O próprio Tribunal de Contas não tem concordado com isso, mas enfim, na segunda-feira nós vamos levar nossa pauta de reivindicações. Esperamos aí que o governo do Estado dê também um fôlego aos municípios, né, do Estado, para que a gente possa melhorar, e também os prefeitos fechar as suas contas, né, porque o índice de pessoal tem sido elevado. Vai começar os alertas do Tribunal de Contas aí, os municípios estourando o seu limite prudencial, e no qual aí muitos prefeitos entrando em desespero, porque para que não pare as políticas públicas. Então a gente necessita de um alerta das autoridades, e também do Estado do Paraná, como também da União, para socorrer os municípios, que tudo acontece nas cidades, e por isso que a gente trabalha pelo municipalismo. Prefeito, somados os repasses da União e do Estado, chega a quanto a queda de arrecadação das prefeituras aqui do Paraná no segundo quadrimestre? O segundo quadrimestre fecha, a nossa queda é 20%, que envolve não apenas, né, o federal e estadual, mas também os tributos municipais, né, um componente das todas as receitas que a gente tem, né, contando com o IPTU, ITBI, que é municipal, mas principalmente o ICMS, também o FPM e o Fundeb, que é o da educação, que vem do governo federal. Todo esse componente soma-se 20% de queda nas receitas e tem tirado o sono aí de muitos prefeitos. E essa queda, essa crise, por assim dizer, chega a prejudicar já a prestação de serviços à população, principalmente aquela população que mais necessita dos serviços das prefeituras? Olha, os prefeitos têm trabalhado aí para não paralisar isso, porque, inclusive, até importante a sua pergunta, que no momento todo, alguns estados do Brasil estão fazendo paralisação, parando os serviços das prefeituras municipais. No estado do Paraná, a decisão da MP é não fechar prefeituras, porque fechar as prefeituras é prejudicar a população. O que os prefeitos estão fazendo? Estão tirando dinheiro de um orçamento que ele tinha programado para obras estruturantes, para outros tipos de investimentos. Ele teve que recolher isso e investir em programas como saúde, educação, para não paralisar políticas públicas na assistência social. Então a população nesse momento não vem sendo prejudicada, porém os municípios estão fazendo remanejamento em seu orçamento, porque o dinheiro é o mesmo, para que a gente possa honrar compromissos e de competências que muitas vezes não é dos municípios, mas a gente não pode prejudicar a população. E fechar as prefeituras nesse momento, eu não concordo, porque a população deu, né, uma procuração ao prefeito, o prefeito e a prefeita, para assumir e resolver os seus problemas. E não no momento de crise, ele paralisar serviços, né, prejudicar a população com o fechamento das prefeituras. Então nós queremos sim, né, ser ouvido pelos governantes, pelo governo federal e governo do estado, para que a gente tenha mais recursos. E nós temos que buscar as soluções. E o diálogo, a apresentação de números, a gente apresenta os serviços, apresenta a conta, para que a gente possa ter aí um fôlego e um reforço nos nossos cofres, e assim também a gente conseguir, né, tocar o nosso orçamento e fazer as obras que a população precisa, mas principalmente não deixando, em nenhum momento, os prefeitos e prefeitas do Paraná deixou de atender ou fazer os serviços essenciais, os serviços que realmente, das políticas públicas aí que atende a população. E fechar as prefeituras, a MP é contrário,
nós pedimos aos prefeitos que mobilize, oriente a sua população, que tome medidas também no seu município. É o caso da aprovação de um refis municipal para tentar entrar um dinheiro novo, é buscar os custos da gestão administrativa, como o balizamento de preço em seus contratos, buscar aonde é possível economizar, mas sem que haja prejuízo à população. Prefeito, claro que estamos falando dos municípios paranaenses, mas claro que a Associação Municipal dos Municípios tem conhecimento da realidade dos outros estados. A realidade é a mesma? Outros estados, municípios de outros estados também sofrem com queda de repasse de recursos da União? A choradeira é de maneira geral, né? Num país de 27 estados, né? Com o Distrito Federal. Claro que existem os municípios chamados ricos, né? São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que detêm um PIB maior e economia de maneira elevada, que a gente não ouve tanta reclamação. Mas os outros estados, Nordeste, o próprio Mato Grosso, Rio Grande do Sul, também na mesma seara, né? Porque no Brasil inteiro, né, para que as pessoas tenham noção, os municípios vêm assumindo algumas responsabilidades que são de competência do Estado e da União, e isso automaticamente encurta o seu orçamento. Uma prova disso, por exemplo, os pisos, enfermagem, educação, né? Há um complemento pelo governo federal, mas você tem que colocar também a contribuição previdenciária. E tudo eleva o teu custo, né? Então vai empurrando. Antigamente, uma maneira muito simples para as pessoas entenderem, principalmente no interior do Paraná, nós tínhamos os médicos do INAMPS. Quantos e quantas regiões tinham os médicos aí que atendiam consultas em especialidades? Né, com a aposentadoria ou a saída ou falecimento desses médicos, isso foram sendo abraçados pelos consórcios de saúde. Isso automaticamente aumentou muito a demanda. Por quê? Porque começou a fazer credenciamento de serviços e no qual os municípios começaram a pagar por extra cota. Então isso vem elevando o nosso custo de gestão, nosso custo de administração, não apenas no Paraná, mas também a nível de Brasil. E por isso que nós estamos com a campanha sem repasse justo, não dá, porque não tem como a gente apenas ter dentro do bolo, da fatia de recursos, uma pequena parte e ficar com a maior parte do serviço, ou seja, a conta quem paga são os municípios. Bom, eu conversei com o prefeito de Santa Cecília do Pavão, presidente da Associação dos Municípios do Paraná, Edmar Santos, os municípios que promovem hoje uma mobilização, objetivo de despertar a atenção da sociedade para o que chamam de graves problemas, que tem relação, como a gente falou aqui na entrevista, com a queda de arrecadação dos municípios e repasses de recursos pela União. E na semana que vem, no dia 4, os representantes, antes, se reúnem com o governo do estado e aí no dia 4 representantes dos municípios vão entregar essas reivindicações à bancada federal do Paraná. Prefeito, muito obrigado por atender a CBN, boa sorte aí com as reivindicações de todas as prefeituras aqui do estado e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade, em nome da Associação dos Municípios, de todos os prefeitos e prefeitas, nós que agradecemos a CBN por também abraçar esse movimento, que é um movimento de todos os paranaenses, de todos os munícipes, no qual é nas cidades que tudo acontece.